o Samuel Santos pela TV Clube, pela Rádio CBN, o Márcio Ariel, o Paulo Apolinário pela revista Revide, a Maria Isabel Coelho pelo Jornal Impacto, o Alfredo Rist pelo Jornal Tribuna, o Correia Júnior pelo Grupo Tati e o Tadeu Donizete pelo Ribeirão. Essa coletiva tem por objetivo fornecer informações para a imprensa e, portanto, para a sociedade, das medidas que serão tomadas em Ribeirão Preto após a reclassificação hoje do Plano São Paulo, a 22ª reclassificação, e também atualizar o processo de vacinação e o que envolve não só as vacinas já aplicadas, os que já receberam a segunda dose e outras perguntas que possam surgir em função de aquisições de vacinas, conforme foi noticiado essa semana, por autorização do Supremo Tribunal Federal, desde que na forma que o Supremo definiu. Então nós vamos começar atualizando os dados. Então nós temos hoje em Ribeirão Preto 52.105 casos e 1.218 mortes. A última atualização do leitescovid.org coloca a taxa de ocupação em 80,57%, e essa taxa tem se mantido estável, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, há praticamente 2 semanas. A taxa de ocupação de enfermaria em 6%. Próximo. As vacinas recebidas por parte da Prefeitura para aplicação na população residente da nossa cidade. Até agora, o município recebeu 60.666 doses de vacinas, das quais, conforme consta no vacinômetro, no site do vacinômetro, 43.094 doses já foram aplicadas. Os indivíduos de primeira dose foram 31.613, que já receberam a segunda dose são 11.481, e há uma reserva, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização, para a segunda dose de 17.572. Próximo. Durante esse período de 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, foi aplicado a primeira dose nas pessoas com 90 anos ou mais. Nos dias 11 de fevereiro e 19 de fevereiro, foram aplicadas a primeira dose nas pessoas com 85 anos ou mais. Na segunda-feira, dia 1º de março, será aplicado o 21º dia, o dia 1º de março, e o 28º dia, 8 de março, a segunda dose dos 90 ou mais, que é a data que ficou programado para atender os de mais de 90 que já tomaram a primeira dose. E os 85 anos ou mais tomam a sua segunda dose na quinta-feira, dia 4 de março, ou no agendamento de 8º dia. E na segunda-feira, o doutor Sandro vai poder dar maiores detalhes. Nós já estamos com a grade completa dos agendamentos para os 80 anos ou mais, tanto na segunda quanto na terça-feira, e o agendamento de quarta-feira eu não sei se já foi completado, ainda não. Então as pessoas estão agendando também para a quarta-feira e o fluxo vai seguir. É a atualização do Plano São Paulo, na 20ª atualização, do dia 29 de janeiro. Nós estamos agora na 23ª atualização, que é no dia de hoje, dia 26 de fevereiro. A intenção de colocar esses números aqui para vocês é mostrar a evolução da região de Ribeirão Preto nessas 4 reclassificações. Nós tínhamos
no dia 29 de janeiro, 82%. Naquele cálculo colocado pelo Plano São Paulo, nós estávamos na fase vermelha para ocupação de leitos, fase verde para leitos de UTI até 100 mil habitantes, e estávamos amarelos, com esses indicadores, na evolução da epidemia no tocante a casos, internações e mortes, com os seguintes números: 333,5, 56, para 17,4 para cada 100 mil habitantes, e a evolução da pandemia nos novos casos se manteve praticamente estável, as novas internações também um pouco estável, próximo do ano anterior, mas houve um aumento dos óbitos, né, em relação à reclassificação da semana anterior. Próxima. Na penúltima reclassificação, há uma semana atrás, Ribeirão Preto tinha 71,5% de ocupação de leitos de UTI, aumentou de 17 para 19,3 o número de leitos por cada 100 mil habitantes, e tínhamos um aumento de casos que nos colocou tanto no número de casos quanto no número de novos óbitos na fase laranja, e uma leve redução no número de internações, estava 55, 54, foi para 53. Pois bem, na reclassificação de hoje, o Plano São Paulo colocou Ribeirão Preto na fase vermelha. Próximo. Em cima de quais indicadores? Em cima de mais leitos de UTI, 19,6 para cada 100 mil habitantes, e amarelo, tanto no número de novos casos, amarelo no número de novas internações e amarelo no número de novos óbitos, inclusive inferior. Está tendo novos casos. Em relação a novas internações, nós estamos com 54, Rio Preto está com 66. Nos novos óbitos, nós reduzimos para 5,8, Rio Preto está com 8 e está na fase laranja. Na questão de Piracicaba, que está na fase amarela, Ribeirão Preto tem 338, menos do que Piracicaba, 347. Ribeirão Preto tem 54,5 e Piracicaba tem 56,3 de novas internações. Ribeirão Preto tem 5,8 de óbitos e Piracicaba tem 6,7. Piracicaba está na amarela, Ribeirão Preto está na vermelha. Por qual razão? Porque o Plano São Paulo, da semana passada para essa semana, deixou de considerar um desconto de 2,5% nesse percentual. E se isso tivesse seguido a regra, nós estaríamos hoje na fase laranja, no mínimo, porque nós estaríamos 0,3 a menos, incluindo o desconto. Próximo. Então, se nós formos comparar, como fiz agora, né, todos esses na nossa cidade. Próximo. Daqui para frente segue o Dr. Sandro. Boa tarde a todos. Como já tem mostrado nas últimas coletivas, então esse aqui é o nosso acompanhamento diário do nosso BI com os dados. Então a gente faz todas as contas todos os dias, a gente analisa todos os dias todos os parâmetros epidemiológicos, né? E a gente vê que aqueles dados que o Plano São Paulo utiliza são os dados da DRS, ou seja, todos os municípios da nossa região. Esse aqui são só os dados de Ribeirão Preto. Então, só Ribeirão Preto, aplicando novamente o Plano São Paulo para os nossos resultados, a gente ainda estaria amarelo, verde, amarelo, laranja e verde. Agora, o que mudou da semana passada para essa é que eles tiraram aquela margem que eu tinha mostrado no decreto dos 2,5%. Porque em todos os parâmetros também, tinha mostrado isso aqui mais uma vez no dia de hoje, né? Esses são os dados contabilizados até ontem, até hoje de manhã. Nós estamos negativos, e nós já estamos negativos na média móvel
há pelo menos 15 dias. Né? Então nós estamos descendo em todos os parâmetros. Próximo. Esse outro gráfico também fica bem fácil, que são os critérios que não os leitos, a ocupação de leitos, e a gente continua naquilo que eu mostrei para vocês na última coletiva, uma semana. A gente continua ou estável aqui no laranja, ou descendo já para uma fase verde. Esse aqui são a evolução das internações, e o número de casos também a caminho do verde, e felizmente o número de óbitos no mínimo estabilizado aqui também com a tendência de queda. Próximo. Então a gente consegue ver exatamente aqui na nossa cidade aquela evolução que o prefeito mostrou nos quadros do Plano São Paulo. Então isso aqui foi o número de notificados, e o azul o número de casos efetivamente confirmados, aquela queda do final do ano, agora a nova subida em janeiro e agora a nova queda. Então está tudo mostrando isso. E as fases que a gente vai passando aqui nessas barras são as fases que a gente vai passando. O próximo. A mesma coisa quando a gente fala do ponto de vista de internações, né? Aquelas síndromes respiratórias graves, mas não significa CTI isso, significa internações. O paciente que está um pouco mais grave vai fazer oxigenoterapia dentro do hospital. Aqui inclui os mais graves e inclui também aqueles que vão para o CTI, como inclui aqueles que foram para o CTI e acabaram falecendo. Então, a mesma média descendo aqui para aqueles níveis para baixo do nosso livro de alerta, inclusive, aqui nessa semana. Então, a gente fica mais tranquilo. Próximo. Como eu já tinha falado da outra vez, o número de óbitos é grande, é um número de óbitos grande. Lógico que esse mês de fevereiro é um mês mais curto, mas nós estamos também numa tendência de queda. Pelo menos a gente vai ter, em relação ao mês de janeiro, um menor número de óbitos em relação ao mês de janeiro. Próximo. Então, antes de passar a palavra para o Toninho, eu só queria falar uma coisa aqui. A gente trabalha, a nossa equipe é extremamente técnica e a gente trabalha com planejamento. É difícil de trabalhar com planejamento quando se muda a regra do jogo a cada semana. Então a gente perde metas, a gente perde objetivos, porque a gente não sabe qual vai ser mais a regra do jogo. Então há 4 semanas atrás mudou completamente a regra do jogo. Passou para parâmetros populacionais que perderam completamente o valor. Se olhar lá no decreto, os parâmetros populacionais acabam no laranja. Do laranja para frente, só vale o leito de Covid de internação. Nós temos hoje em torno de 5 a 10% dos pacientes ocupando os nossos leitos. Eu fiz um levantamento, esses dados a gente não tem o tempo todo, porque o sistema não capta essas coisas, nem o leito Covid, nem o próprio censo Covid do governo do estadual. Pacientes que vêm de outras DRS, de 5 a 10%. Então, se a gente tirar de 5 a 10%, a gente vai estar para mais de 70%. O que acontece com isso? Quer dizer, o município que tem um gráfico, pode voltar ao anterior, por favor? Que tem um gráfico, mais um gráfico como esse, de internações, vai ser penalizado porque não é que está sendo solidário, é a obrigação do município, tudo bem. Só que nós estamos penalizando um município que está fazendo a tarefa de casa em detrimento de outro município que não está tendo a mesma sorte. O que pode acontecer daqui a pouco é que os municípios e as regiões que estão sendo penalizadas vão parar e falar assim, não vamos mais ajudar ninguém, o que nós vamos fazer? Né? Porque 5 a 10% é bastante significativo, mas eles não são da nossa cidade. E isso não está sendo considerado da nossa cidade e da nossa DRS. Isso não está sendo considerado pelo governo do estado. Nós não temos como proibir definitivamente. Agora, isso não está sendo justo com a cidade, do meu ponto de vista, não está sendo justo. E não dá para fazer planejamento, porque se muda a regra. Mudou, da semana passada para cá, nós estamos iguaizinhos, aliás, estamos melhores do que a semana passada, estamos tudo amarelo, pelo parâmetro deles. Só que tirou os 2,5% que o próprio decreto, na semana passada, dava de margem de maleabilidade para a gente ficar na fase laranja. E eu vou dar só mais um exemplo, porque eu já vou adiantar uma pergunta de vocês. Vocês vão perguntar se a gente vai fazer vacina amanhã e domingo. E a resposta é não. Por quê? Porque nós temos planejamento. Até ontem de manhã, nós não sabíamos se íamos receber as vacinas.
Não sabíamos. Eu saí da secretaria quarta-feira, às 6h30 da tarde, tinha chegado um e-mail dizendo que iam chegar vacinas. Meia hora depois chegou um contra-e-mail dizendo que não se sabia. Agora, chega a vacina ontem, nós abrimos agendamento para... Já abrimos agendamento para quarta. Chegou 6.000 e tantas doses. Nós já estamos, segunda-feira, com 1.787 agendamentos, terça-feira com 1.623 e quarta-feira com 1.366 agendamentos. Isso às 16 horas. Aí ao meio-dia eu fico sabendo com vocês que amanhã vai ter agendamento. Quer dizer, para uma cidade de 20 mil habitantes, eu monto uma equipe para fazer vacina amanhã. Mas como é que eu monto a equipe para amanhã? Para 26 unidades de saúde. De sexta ao meio-dia para sábado, a logística de transporte, a logística de armazenamento, a logística de recoleta dessas vacinas para não perder doses. Todo mundo para fazer a vacina, para checar, é impossível. Isso é coisa de quem não sabe trabalhar no chão de fábrica. É gente que fica atrás de régua T, de mesa de escritório e não sabe o que fazer. Então, uma cidade pequena, tudo bem, porque não é, o governo não está falando, é para fazer vacina essa manhã. Ele está falando assim, eu mandei a vacina. Agora, nem que eu quisesse, nós temos 6.000 doses. Ainda não atingimos, nós podemos até aumentar um pouquinho para a semana que vem. Nem que eu quisesse, não dá mais para fazer. Porque já tem gente comprometida com nome. Essas vacinas vêm com carimbo, de 80 a 84 anos. Agora, além do carimbo, elas têm nomes. As pessoas já entraram no site e já se agendaram. Então, nem que eu conseguisse gente para trabalhar, agora não dá mais. Então, é coisa de falta de planejamento. Se tivesse avisado na segunda, na terça, nós teríamos feito. Obrigado ao secretário Sandro Scarpellini pelos esclarecimentos. Vou passar a palavra para dar sequência na apresentação ao secretário de Governo, Antônio da Azabud. Por favor. Vou dar uma levantada. Porque... Boa tarde a todos. Essa tela inicial ela não está no decreto, é um resumo do que a gente pretende fazer. Então, na verdade, nós estamos emitindo um decreto hoje, que terá validade a partir de segunda-feira, 1º de março. Amanhã e depois continuam valendo as regras atuais, tá? Esse sábado e domingo ainda continuam valendo as regras atuais, os restaurantes vão funcionar com as regras de hoje. A partir de segunda-feira, nós vamos considerar o município na fase laranja de segunda a sexta, e sábado e domingo nós vamos considerar o município na fase e vamos obedecer às regras de restrição de funcionamento que o Plano São Paulo incluiu nesta semana. E em relação a essa situação, eu vou pedir para continuar os slides para a gente ter uma visão detalhada de cada um deles. Então, no caso dos shoppings, como é que vai ser os shoppings? Amanhã e depois, funcionamento como era. A partir de segunda-feira até sexta, funcionamento 8 horas por dia, entre 6 e 20 horas, a critério do shopping. E os protocolos sanitários que são obrigatórios para o caso. Sábado e domingo, fechamento obrigatório. Por que sábado e domingo, fechamento obrigatório? Nós temos que tentar evitar a migração, o passeio da região para Ribeirão Preto. Muitas cidades com comércio fechado, o shopping aberto no sábado e domingo provoca migração para Ribeirão Preto. Próximo. Comércio em geral. Mesma regra, atendimento de segunda a sexta-feira, fase laranja. Horário limitado a 8 horas diário, entre 6 e 20 horas. Os protocolos sanitários normais e obrigatórios. E, de novo, sábado e domingo, fechado. Próximo. Em relação aos serviços, imobiliária, escritórios, advocacia, contabilidade e tudo mais. Atendimento de segunda-feira a sexta, também limitado a 40%, também limitado a 8 horas, sempre entre as 6 e as 20, e fechamento obrigatório sábado e domingo. Próximo. Restaurantes e similares. Consumo local. Consumo local.
atendimento de segunda a sexta-feira, capacidade de 40%, horário de funcionamento limitado a 8 horas por dia, entre 6 e 20 horas, mantendo aquela regra: quem chegar até as 20 horas entra. Quem estiver dentro pode consumir no máximo até as 22. No máximo, às 22 horas, o estabelecimento tem que estar fechado. E os protocolos sanitários geral. Nessa regra de restaurantes e similares, também fica incluído os bares que estiverem funcionando como restaurante e os buffets que estiverem funcionando no mesmo molde de restaurante. Muitas pessoas perguntam, mas o buffet pode fazer festa? Festa não. Pode fazer o atendimento de um jantar, pode fazer o atendimento de uma confraternização. Ele não pode ter pista de dança, ele não pode ter aglomeração e não pode ter a confraternização em geral. Próximo. Bom, aí está o que eu já tinha adiantado. Próximo. Em relação aos salões de beleza, apesar de serem considerados atividades essenciais por lei municipal, mesmo assim nós estamos tá? Então nós estamos mantendo atendimento de segunda a sexta-feira, limitado em 40% e conforme o seu alvará de funcionamento de segunda a sexta, por ser serviço essencial pela lei municipal. Os protocolos sanitários, como sempre, e fechamento obrigatório sábado e domingo. Próximo. Academia, exatamente a mesma regra. Próximo. Em relação aos clubes e atividades esportivas demais, os nossos parques e toda essa situação. Segunda a sexta-feira, atendimento também no máximo de 40%, alvará de funcionamento, nossos parques vão continuar fechando às 8 horas, como está hoje, e o protocolo sanitário geral, como sempre. Fechamento aos sábados e domingos. Muitas pessoas têm nos questionado por que a gente está fazendo isso com os parques, por que a gente está tentando fazer isso. É fácil, é de observação geral, que as pessoas nos finais de semana estão se aglomerando, mesmo sendo local aberto. Nós temos algumas praças que o número de pessoas que ficam ali é excessivo. Então acho que a população tem que entender isso, se esforçar um pouco nesse período mais crítico, evitar sair de casa. A gente não quer o povo na rua. Nós precisamos que as pessoas se movimentem menos. Próximo. Agora é o prefeito. Bom, eu coloquei essa informação porque no dia de hoje eu fiz uma reunião com o presidente e chegou a sair a notícia de que nós realizaríamos uma reunião na segunda-feira às 16 horas com os 12 prefeitos representando as 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. No entanto, por razões de decisão da própria presidência da Secretaria da Frente Nacional, a Frente Nacional de Prefeitos entendeu antecipar essa reunião de maneira emergencial para amanhã às 11 horas. E ela é em virtude da reunião que houve com o ministro Pazuello, com a abertura que ele deu para que municípios e estados pudessem comprar vacinas e com as decisões feitas tanto pela decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como incentivada também pela aprovação do projeto de lei no Senado, que trata de assuntos semelhantes. Então é só para deixar claro que a reunião de segunda-feira, em princípio, continua mantida, mas já vai haver essa reunião amanhã, às 11 horas da manhã. Antes de seguir em frente, enquanto nós não fizermos todo o processo de vacinação, não há outra solução senão manter o distanciamento social, uso de máscaras, evitar aglomeração, cumprir os protocolos sanitários, lavar as mãos, álcool em gel. Essa é uma coisa que tem que ser repetida à exaustão. Comunicação é repetição. Mas não adianta tão somente as autoridades instituídas, os profissionais de saúde, as pessoas que estão
desesperadas, com medo de perder os seus entes, ou de, por qualquer razão, ter uma complicação com a sua própria vida ou com a vida dos seus familiares, dos seus amigos. A insistência permanente dos veículos de comunicação, sempre procurando orientar corretamente o comportamento das pessoas, enquanto a gente não avançar com a vacinação. Se tudo isso não for feito, nós vamos ficar enxugando gelo. E eu ouvi o Dr. Davi Wippe, acho que foi hoje, de manhã, que ele deu uma entrevista, foi hoje, né? Eu ouvi ele dizendo o seguinte: ele já foi coordenador do Comitê de Contingência do Governo do Estado. Ele é médico. E ele disse que as sugestões que o comitê dá estão voltadas dentro da ciência da medicina. Só que ele reconhece, ele próprio dizendo, que existe a ciência social, a ciência do bem-estar humano, que envolve não só a questão da saúde ou ausência de doenças, mas a sua tranquilidade psicológica, a sua renda familiar para poder pagar as suas contas. E não há sentido da nossa cidade, tendo os indicadores que tem, que são indicadores reais, penalizar a nossa população da forma como foi colocado, desconsiderando o planejamento que tinha na semana anterior. Para deixar claro que nós não estamos aqui querendo brigar com ninguém, mas nós estamos defendendo aquilo que o próprio Dr. Davi Wippe disse que a natureza humana tem que respeitar, que são as nuances não só da ciência, mas as nuances das relações humanas, das ciências humanas e das relações entre as pessoas, as famílias, e a forma de sobrevivência de milhares e dezenas de milhares de ribeirão-pretanos. Nós estamos agindo com absoluta responsabilidade, amparado nos indicadores declinantes de 2 ou 3 semanas consecutivas, considerando que doentes que vieram para cá de 5 a 10% colocaram o nosso indicador na fase vermelha, mas que não são residentes nas 26 cidades da DRS de Ribeirão Preto. Se esses dados de novas contaminações, novos casos, novas internações e novas mortes embicar para cima numa curva que o Dr. Sandro determine imediatamente a revisão do nosso comportamento, nós vamos rever imediatamente as medidas que nós adotamos, por total segurança e responsabilidade para a população da cidade de Ribeirão Preto. E acho que a sugestão dada pelo Dr. Sandro e pela nossa equipe de manter o funcionamento na fase laranja, ela garante um apoio de toda a cidade de Ribeirão Preto para as medidas que nós estamos tomando em relação às restrições do sábado. Nós estamos travando a cidade no sábado, para que nem sábado nem domingo a gente tenha qualquer tipo de atividade, se possível, em Ribeirão Preto, a não ser as questões essenciais, né? Aquilo que não pode ser paralisado. Mas mais do que isso, nós somos a sede da região metropolitana de 1.720.000 habitantes de 34 municípios. Mas somos sede de uma macro-região de 93 municípios, que com toda certeza, aos sábados e os domingos, principalmente nas cidades que estão em lockdown, e são algumas aqui da nossa região, não a de Ribeirão Preto, mas estão em lockdown, vão vir para Ribeirão Preto. E essa medida protege a nossa cidade sem impedir que ela possa funcionar, no mínimo, razoavelmente, durante os dias úteis, que é de segunda a sexta-feira. Por isso que nós tomamos essa decisão, baseado, inclusive, nas próprias regras em vigor do Plano São Paulo há 7 dias atrás, que mudou, no meio do jogo, as regras que estavam definidas há 7 dias atrás. E mais do que isso, mostramos que todos os indicadores da cidade de Ribeirão Preto, ou melhor, da DRS de Ribeirão Preto, são melhores do que os indicadores de pandemia de Rio Preto, que está na laranja, por causa dos leitos,
e melhores ainda do que de Piracicaba, que está na amarela, né, em função dos seus indicadores de número de internação. Então, está extremamente razoável, não há nenhuma irracionalidade na decisão que nós estamos tomando, nós estamos completamente seguros da decisão que nós estamos tomando, não só do ponto de vista da preservação das vidas, da segurança sanitária e da contenção da doença, mas também sobre o aspecto socioeconômico, que também é extremamente importante para a nossa cidade. Quando nós falamos, no início da pandemia, de que nós jamais colocaríamos qualquer interesse que não fosse a vida na frente das nossas decisões, é exatamente o que nós estamos fazendo. As vidas estão todas elas salvaguardadas pelos indicadores que eu aqui apresentei, da nossa DRS, né? E se houver alguma mudança abrupta ou algum recrudescimento das contaminações e por consequência internações ou mortes, espero que não, a gente toma imediatamente as medidas revisoras do que nós hoje aqui acabamos de anunciar.